Sejam todos bem-vindos à Cyber Week 2023. Vamos tratar hoje do tema mediação e reestruturação de empresas e uso de tecnologia para engajamento de múltiplas partes na mediação. Agradeço o convite da Ana Gonçalves, é um grande prazer participar dessa Cyber Week 2023. E eu sou Cristiana Bairot, sou advogada, mediadora certificada ICFML, secretária-geral da Câmara Mediar BRB, essa Câmara de São Paulo que eu vou apresentar aqui. Sou fundadora do grupo Café com Mediação, autora de obras e coordenadora de obras no tema de mediação e online dispute resolution. Estou aqui também acompanhando nesse debate com a Paula Viana de Barros, que também é advogada, formada pela PUC, mediadora capacitada nos parâmetros da Resolução 125 do CNJ, organizadora do Grupo de Estudos de Mediação e Negociação da PUC de São Paulo, secretária da Câmara de Mediação e Arbitragem aqui da Mediar BRB de São Paulo, Brasil. E Paula de Império, que também é advogada, formada também pela PUC, com extensão em falências e recuperações judiciais pela ESA Campinas, parte do Núcleo de Estudos de Arbitragem da PUC de São Paulo e membro do MUT Alumni Association e da Secretaria da Câmara da Mediar BRB, também de São Paulo. Para contextualizar, vou apresentar aqui um pouquinho o trabalho da Mediar BRB e o uso de tecnologia. Aqui nós utilizamos uma plataforma com a tecnologia ADAM, e a Câmara Mediar BRB, ela é uma câmara de mediação e de outros métodos de resolução de conflitos especializada em disputas de reestruturação de empresas e negócios em geral empresariais, localizada no Brasil e que também atende no mundo inteiro. Ela foi fundada em novembro de 2021 e credenciada em diversos tribunais brasileiros, oferece essa plataforma ADAM especial, né, que proporciona segurança, organização e um regulamento próprio de mediação, que traz uma agilidade para o procedimento e para as múltiplas partes em geral. Essa equipe que está aqui, altamente qualificada, além de especialistas também em mediação, que tratam nessa área de reestruturação de empresas, ou seja, tem uma secretaria pronta para atender essas demandas que envolvem reestruturação e múltiplas partes. Aqui o regulamento da Mediar BRB de mediação, ele segue rigorosos padrões de ética, qualidade e também conformidade com o CONIMA, que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem aqui do Brasil, e envolvendo principalmente múltiplas partes. Então, traz esse tipo de soluções que atendam essas múltiplas partes. Essa Câmara, ela surgiu num contexto de mudança legislativa aqui do Brasil, principalmente a Lei de Recuperação de Empresas e Falências brasileira, né, que trouxe inclusão de dispositivos incentivando o uso da mediação e câmaras especializadas nessa área. Na lei brasileira, também é importante destacar que nós temos a lei própria de mediação, a 13.140 de 2015, e também políticas públicas que incentivam a utilização de mediação no Brasil. Dentre elas, temos a Resolução 125 de 2010 do CNJ e as disposições do Código de Processo Civil Brasileiro. Essas disposições têm incentivado muito a mediação empresarial e principalmente na área de reestruturação de empresas. A mediação, para quem não conhece, é um método consensual de resolução de conflitos que conta com um mediador, que é um facilitador do diálogo, um profissional que é imparcial e independente, que é especializado e capacitado para essa área, que vai utilizar técnicas próprias para ajudar as partes na negociação, principalmente nessa área de reestruturação de empresas. E a mediação empresarial, e conforme a lei brasileira, e também o regulamento da Mediar BRB, seguem princípios da mediação, que são a autonomia da vontade das partes, a boa-fé, uma comunicação respeitosa para a busca do consenso, a confidencialidade, a imparcialidade e independência dos mediadores, a informalidade, isonomia entre as partes, oralidade, respeito à ordem pública e às leis. Aqui na Mediar BRB, os custos de mediação, eles são
previsíveis e claros na nossa plataforma, né? Oferecemos tudo isso para que as empresas tenham claro, quando vão fazer um convite de mediação, quais são esses custos. Cada procedimento que se ingressa, estima-se um valor, né? O valor envolvido, se coloca na calculadora e a própria plataforma, o próprio sistema já traz os custos da mediação. Isso traz uma eficiência, esse uso da plataforma. E nos últimos anos, aqui no Brasil, houve um grande aumento de reestruturações de empresas. Segundo os jornais aqui do Brasil, temos mais de 20 bilhões de dólares em recuperações no último ano, sendo que a Mediar BRD já tratou quase 2 bilhões de dólares em recuperação de mediação empresarial em menos de 2 anos de existência. Nesse trabalho tem sido muito possível, aqui graças a essa equipe que eu vou apresentar e que nós vamos debater hoje, e a utilização dessa tecnologia Adam que ajuda a organizar todos os procedimentos para que a mediação seja realizada com eficiência, celeridade e economia também. É possível verificar, até nós temos os nossos boletins que podem ser observados no site www.mediarbrb.com, que a nossa média de casos aqui é em torno de 56 dias, graças ao uso da tecnologia e da secretaria que aqui está e que eu vou apresentar aqui logo mais, que nós vamos iniciar esse debate. Com isso, eu vou trazer, então, a Paula Império e a Paula Barros para esse debate desse uso de tecnologia, da experiência que elas estão tendo, atuando aqui como jovens advogadas e mediadoras, para a gente verificar o que a tecnologia contribui para esse trabalho de uma secretaria. Paula Império e Paula Barros, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Eu vou iniciar com algumas perguntas para vocês. Eu vou começar com a Paula Barros. Paula Barros, qual é, na sua visão, o principal desafio no momento de engajamento, né, desse convite de trazer as partes para a mediação na área empresarial de reestruturação de empresas? Eu acredito que a maior dificuldade que existe é você ter o contato das pessoas certas. Então, o que seria o contato certo? É o contato da pessoa que consegue responder para você dentro da empresa sobre a possibilidade ou não da empresa participar de um procedimento, tal como um procedimento de mediação. Seja um e-mail da pessoa responsável pela área que decide sobre a questão de se vai participar ou não desse tipo de negociação assistida, ou mesmo um meio de telefone. Além disso, também tem uma dificuldade muito grande, muitas vezes, do solicitante, no momento de entrada, de não saber o nome exatamente das pessoas que trabalham dentro dessa área. Então, apesar de saber a área da empresa que vai decidir sobre se a empresa vai ou não participar do procedimento, existe essa dificuldade de saber quem dentro dessa área que a gente poderia se dirigir exatamente, que vai fazer essa decisão final e vai poder fazer essa decisão, analisar a situação para ver se faz sentido para a empresa e para a mediação. Mas acredito que nesse momento, a partir do momento que você tem o contato das pessoas certas, você consegue, e a Câmara consegue alcançar essas pessoas e falar sobre o convite de mediação, normalmente não tem grandes dificuldades para o engajamento. Isso faz com que o engajamento seja muito célere, porque daí a Câmara consegue trazer para as pessoas muito facilmente as informações que ela precisa ter para poder chegar à conclusão se ela aceita ou não o convite. Muito obrigada, Paula. Como é importante, né, a comunicação, encontrar as pessoas certas no momento desse convite, né, para que elas compreendam bem esse convite. E, Paula de Império, como que você enxerga que o uso da tecnologia pode auxiliar na organização dessas múltiplas partes que são envolvidas numa mediação de reestruturação de empresas? A tecnologia é de grande ajuda para a mediação com reestruturação de empresas, porque você vai lidar com múltiplas partes. Às vezes você está lidando com diversos grupos econômicos, então cada grupo vai abarcar diversas empresas, cada empresas vão estar representadas, às vezes pelos próprios sócios administradores, às vezes por representantes da parte administrativa, pessoas do financeiro, pessoas do jurídico, advogados externos. E essas múltiplas pessoas, dessas múltiplas partes, elas têm que todas estar tendo acesso às informações
e as outras partes precisam também ter acesso de com quem elas estão lidando, de qual parte. Então, a tecnologia, principalmente no sistema Adam, permite uma organização muito fácil nesse sentido, para a gente ter quais são os e-mails dessas pessoas, quais são os nomes dessas pessoas, de quais áreas elas são, os telefones de contato direto para ela, uma vez que a gente já conseguiu fazer essa identificação, e até de qual área a gente está falando. Então, se eu preciso falar com a Paula do financeiro, ou a Paula do jurídico, ou a Paula que é da administradora, e tudo isso já vai estar sendo organizado. E quando você fala de múltiplas partes, também ter essa organização rápida e célere ajuda muito. Você falou dos nossos 56 dias, isso é essencial para a gente conseguir fazer esse contato rápido com todas essas pessoas de múltiplas empresas dentro desse tempo. Muito obrigada, Paula. Realmente, como a tecnologia nos ajuda a verificar as pessoas que estão sendo convidadas e também organizar os interesses, né? E nessa linha, né, eu pergunto para Paula Barros. Paula, como que você entende que a plataforma, o trabalho dessa secretaria, que a gente oferece aqui na Mediar BRB, enquanto Câmara, otimiza o trabalho do mediador em si? Facilita muito o trabalho do mediador em si, principalmente a secretaria, porque ele pode focar só na mediação, no papel de mediador. Ele não precisa focar no papel de administração do procedimento fora das sessões de mediação. Então, por exemplo, análise de documentos para garantir que todas as pessoas estão devidamente aqui representando a empresa, que todos são termos de compromisso, confidencialidade, que todos estão sendo devidamente informados do que está acontecendo. Isso é uma coisa que a secretaria pode cuidar e tira um peso das costas do mediador. Então, ele pode focar realmente no que está acontecendo e refletir sobre as discussões com as partes, sem ter essas preocupações de ele ser a pessoa que está, por exemplo, fazendo esses contatos, fazendo cobrança de valores para as partes. Além disso, com um sistema que a Mediar BRB, por exemplo, tem, que é um sistema online centralizado, o caso tem uma página própria, onde tudo fica centralizado das informações principais que não só o mediador precisa, mas que as partes também. Então, se o mediador precisa saber quem representa qual parte, o sistema tem uma aba só com as informações relativas a isso, contatos, tem uma aba só de agenda do procedimento, onde tem todos os que já aconteceram, todos os que vão acontecer, com link de acesso e hora, tem uma aba de arquivos, tem uma aba de histórico que organiza os arquivos em ordem histórica e também informa o que foi acontecendo no procedimento ao redor do tempo, para ele não se perder no que foi acontecendo com a situação. Então, facilita muito a vida do mediador para ele poder conseguir realmente focar em administrar, ajudar as partes da comunicação, não se preocupar tanto com a parte administrativa da mediação, fora as técnicas de mediação. Muito obrigada, Paula. Realmente ajuda a focar naquilo que realmente importa, o trabalho do mediador, né? Ele brilhar no trabalho dele e também ajuda bastante na proteção de dados também dessas pessoas, né? E aí, Paula Império, eu queria saber um pouquinho, o que você entende que o uso da plataforma e o trabalho da secretaria traz de economia para o procedimento em si, nessa eficiência? Acho que a maior economia que a gente pode falar é sempre que tempo é dinheiro. E para uma empresa em dificuldade financeira, isso é uma grande verdade. Lógico, todo o ramo empresarial sempre vai manter essa máxima, mas para a empresa em dificuldade, isso é essencial, tempo é essencial. Então, essa tecnologia e o trabalho da secretaria garante uma celeridade ao procedimento que fazer depender de uma única pessoa, às vezes concentrar tudo isso na figura do mediador, vai tomar tempo, ou fazer isso pelo meio judicial também vai levar mais tempo. Então, o trabalho da secretaria e o uso de uma tecnologia especializada, como é o sistema ADA, traz essa celeridade que vai trazer economia a todo esse procedimento. E isso é essencial para uma empresa em dificuldade. Exatamente, né? Como essa tecnologia auxilia para que a gente consiga atingir esses números, né? De 56 dias
uma mediação complexa conseguir oferecer um resultado interessante para as empresas, né, enquanto secretaria. E Paula Barros, você entende que a sua visão, né, do que você tem participado, do que você tem visto, que a legislação brasileira, ela estimulou o uso da mediação na área empresarial, sobretudo na reestruturação. Vocês estudaram, recentemente saíram da faculdade, são jovens advogados, né? Que oportunidades vocês, como jovens advogadas, enxergam para as empresas que essas mudanças legislativas estão trazendo? Eu acredito que muito a lei de reestruturação de empresas, com as mudanças que ela teve, incentiva muito o uso da mediação dentro da área de reestruturação de empresas como um todo. Já a lei de mediação em si foi um grande incentivo, né, para a área empresarial, porque dá uma segurança, uma previsibilidade do procedimento, o que você pode realmente esperar sobre ele, principalmente segurança em relação ao sigilo, porque agora está na lei, não é mesmo? E sobre outras questões dos princípios da mediação, como é que se dá. E acho que tem uma questão específica na lei de recuperação e falência brasileira sobre a mediação também traz uma segurança muito grande para o empresário que está nesse momento de dificuldade, porque então ele tem um mecanismo que está na lei que ele pode usar, que ele sabe que lá para frente não vai dar alguma questão que volte atrás tudo que foi acordado ou se perca o que foi negociado com as partes e acabe se aquilo que se construiu com os credores possa depois ser perdido, porque legalmente não vai ser aceito os acordos que foram feitos. Em especial, acredito que um grande incentivo que veio com a lei de recuperação foi o brasileira, que foi alterado recentemente, foi o artigo 20b, que traz sobre a tutela, que permite com que o empresário que queira mediar com seus credores, mas de uma forma que suspenda os processos que estão em curso com ele em relação aos credores que ele quer negociar, ele pode entrar com esse mecanismo. Então, ele mostra que ele entrou com um procedimento de mediação com essas partes e pede para suspender esses procedimentos por 60 dias. E 60 dias, como a gente vê aqui na média árabe, é possível sim de você negociar com seus credores. A nossa média é 60 dias. Então, isso vem ajudando, eu acredito que isso vem ajudando muitos empresários, que vai continuar crescendo o número de mediações empresariais, em especial dentro da área de reestruturação de empresas, como a gente já vem vendo, né, nos últimos anos, que áreas de empresarial vem crescendo, não só no mercado privado, mas no mercado também judicial, constantemente, você vê isso na mediação em números e no justiça em números, e também na recuperação, na área de reestruturação como um todo, as câmeras, não só a Média BRB, mas outras câmeras também trabalham na área, vem crescendo constantemente essa área de mediação. Muito obrigada. Realmente, né? Cria diversas oportunidades, até mesmo uma oportunidade de uma recuperação extrajudicial, e outras visões, né, que a gente possa ter antes de uma recuperação judicial em si, né? Bem interessante. E vocês aqui também nessa visão, né, de jovens advogados que tiveram oportunidade de estudar mediação na faculdade, participaram de competições internacionais, também já tem um preparo para a mediação, para advogar também na mediação. Eu pergunto para a Paula de Império, que é secretária na secretaria que vivencia esses casos e inúmeros advogados participando, e da sua visão do que você também já teve na faculdade como preparo de um advogado na mediação. O que você entende que, na sua visão, os advogados precisam olhar e se preparar para este momento da mediação com o uso de novas tecnologias? Paula. São várias frentes, né? São várias etapas de preparo. Primeiro tem que ter uma identificação do que levou a empresa em crise, a essa crise financeira. E depois, qual será a estratégia? De qual lado eles vão querer abordar essa reestruturação? Então, para decidirem até assim, com quem eles desejam fazer a mediação. Se vai ser com todos, para fazer uma reestruturação total da empresa, se vai ser com os fornecedores essenciais, se vai ser com os maiores credores, tudo isso já pode ser definido ali e na forma de organização do sistema. Ou até dentro da própria mediação, como eles querem fazer essa organização, se eles querem separar em classes, em grupos, subgrupos, e a tecnologia já ajuda muito nessa separação, nessa divisão de como eles vão querer
fazer essa abordagem. E depois é ter um entendimento maior do relacionamento dessas empresas, do histórico de relacionamento. E que a tecnologia também ajuda nisso, por exemplo, o nosso sistema ele tem um histórico, então, e até uma aba de anotações. Então, tudo isso pode ser colocado para eles terem noção e terem um lembrete de como foi a construção desse relacionamento dessas empresas para mediação, que é essencial para uma boa negociação, para uma boa mediação, ter esse preparo para quando chegar esse momento das mediações, das negociações, das reuniões, isso tudo já ter sido preparado e discutido. Então, essa organização prévia, ou até essa organização junto ao nosso sistema de como vão ser essas reuniões, tudo isso já precisa estar pronto e o nosso sistema ajuda muito nesse preparo anterior à própria sessão de mediação. E até, às vezes, durante a sessão, se é necessário ter uma pausa técnica para uma discussão interna ou um cálculo para ter uma discussão individual com o mediador sobre um certo ponto, tudo isso pode ser feito de uma forma rápida, de acordo com a necessidade que surgir. Então, a nossa tecnologia, o sistema ADA e a estrutura da Mediare BRB oferece todo esse apoio para o advogado se preparar para essa mediação. Muito obrigada, Paula de Pério, Paula Barros. Vocês verificaram que aqui nós temos uma secretaria muito preparada, juntamente com o sistema ADAM, para oferecer a celeridade, a segurança e a tranquilidade que as empresas precisam para ter eficiência num procedimento de mediação, para ter uma resposta célere para o momento que precisam negociar com seus credores também, com a ajuda do mediador, esse profissional facilitador do diálogo, capacitado e especializado. E nós agradecemos demais a oportunidade de falar nessa Cyber Week 2023, agradecendo esse convite feito pela Ana Gonçalves. Muito obrigada a todos. Obrigada.